Boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV. Olha, nós vamos hoje receber aqui no nosso programa, pela primeira vez juntos, os pais da Lori, essa universitária, modelo, promotora de eventos, que foi barbaramente assassinada e, segundo a polícia, a mando do próprio ex-marido, né? Hoje a gente recebe aqui a Vandete e o João Luiz, os pais, já acompanhados do advogado da família, que é o doutor Ademar Gomes, o presidente da Acrimesp, Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de São Paulo, para ver agora como é que fica a situação daqui para frente, porque a defesa do Alan, que é o ex-marido acusado de ser o mandante do crime, tendo participado ativamente, dando fuga, não é? Levando e depois dando fuga aos assassinos da própria ex-mulher, o advogado está dizendo que ele não queria matar, ele queria apenas dar um susto. Doutora Ademar. Sônia, o advogado dele agora, recentemente, disse em uma entrevista que esse monstro, esse assassino, havia dito a ele, advogado, que ele ajudava a Lori financeiramente. Isso é verdade? Não, nem quando era casado ele pagava as contas, quem pagava era a Lori. Tudo ela. Era, porque ele nem estudo ele tem. Isso é o advogado dele que falou agora há pouco. Se for possível colocar daqui a pouco a imagem, era importante. Sempre para ganhou que uma possa mixaria. desmenti-lo, Ele não tinha uma profissão definida quando eles se casaram? Nunca teve. Ele era da aeronáutica, dele, né? Ele era da aeronáutica, quando começou a namorar a Lori, ele era da aeronáutica, só que depois a aeronáutica expulsou ele de lá. Porque ele disse que se uma pessoa falhar, chegava atrasado, ela não fala assim, você chega de novo. E ele foi mandado embora de lá. Ele não tem emprego. E a partir daí... Aí uma vez ele trabalhou como chapeiro, como cozinheiro, como 3 meses garçom, comigo. como não sei o quê. Trabalhou um tempo com meu marido, agora estava entregando acho que peças de automóvel. Então ele não tem profissão, ele não tem nem estudo. A Lori fazia de tudo para ele estudar. Um dia foi atrás de colégio para ele. Ela termina seus estudos. É muito ruim assim, você não tem profissão nenhuma. Queria nada, nem foi, nem quis estudar, nem nada. A Lori, na época que ele era casado, a Lori ganhava o dobro que ele. Ganhava a cesta básica, convênio médico, tudo. E ele ganhava menos da metade que ela. A Lori ganhava o dobro. E o advogado está alegando que ele que ajuda a sustentar. O advogado alegou agora há pouco, aí na entrevista, que ele, monstro, havia dito ao advogado que ele ajudava a Lori financeiramente. Eu vi agora a entrevista. Era capaz da Lori ajudar ele. Dona Vandete, sabe aquele ditado? Por fora, bela viola, e por dentro, pão bolorento? E digo mais, doutor Ademar, a gente levantou que na época que eles casaram, ao que parece o Alan já tinha o nome sujo, já estava com problema, e ele queria trocar de carro, que o carro dele era mais velho, e ele convenceu a esposa, naquela oportunidade, que ela, a Lori, fazer um financiamento em nome dela. Porque se ele tivesse o nome limpo, se ele fosse um cara mais esforçado, mas ele quis ter um carro melhor, às custas do dinheiro e do nome da moça. Aí o casamento acaba, ele fica com o carro e a Lori fica com a dívida. Perfeitamente. Foi isso que aconteceu mesmo. Uma outra coisa também que eu tomei conhecimento, que ele havia mordido o filho da Lori. Certo. Isso procede? Procede. Tanto é que eu falei com ela, ela não tinha acreditado. Hoje, ela conversando com a minha cunhada, de Santo André, foi na casa dela. Ela falou que o menino ele mordeu o menino. Discutiu muito com ele. E aí ele acabou mordendo realmente o menino. Eu E volto é já verdade aqui. que o menino disse também, mamãe, vovó, para a senhora, né? Se eu tivesse lá no carro, ele teria me matado também. Foi. Ele falou isso. Até isso ele chegou a pensar vovó, mesmo. E se eu tivesse ido no carro, vovó, e ele tinha me matado junto com a minha mãe? Eu falei, vovó, acho que sim, filho. Tadinha de minha vovó, o que seria de minha vovó? Ele falava. Tá vendo? Sem a filha e sem o netinho, ele se sente muito amado, pelo menos isso. O que é um absurdo, esse tipo de coisa. Aí que a nossa produção foi atrás do doutor Ademar Gomes para ver se ele podia, pelo menos, orientar a família em relação a tudo o que estava acontecendo. Mas ele fez mais do que isso, já entrou de cabeça nessa história e vai fazer de tudo para que os responsáveis, de fato, sejam punidos, né, doutora Ademar? Sônia, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu queria aqui fazer um pequeno esclarecimento. A imprensa noticiou que eu havia recusado em atender esse casal. Noticiou. Gente, isso não é verdade. Porque na quarta-feira eles me procuraram e na quinta-feira eu não estava em São Paulo, eu estava viajando. Foi o motivo que eu não atendi eles. Entendeu? E na sexta-feira tive contato com a sua produção, quando me ligaram, perguntando se eu aceitava defendê-los. Eu disse sim.
Eu não tenho por que deixar de atender um caso desse, desamparar essa família que aí está no desespero. Eu não vejo por quê. Portanto, eu assumi essa causa, vou ajudá-los e tenho certeza que teremos sucesso, na verdade, nesse júri. Não estou preocupado com a tese da defesa, em absoluto. Sim. Eles podem negarem o que quiserem. O crime qualificado já está caracterizado, está comprovado o crime qualificado. Muitos falam, mas eles vão negar, eu não estou preocupado que eles neguem, de jeito nenhum. Nós tivemos aí tantos casos, o caso do Nardoni, que negaram e foram negam condenados. até hoje, né? Então a negativa para nós é secundário. O importante é a convicção, o importante para nós, nesse caso específico, são as imagens que nós temos, são as acusações que nós temos contra eles. Portanto, eu digo uma coisa aqui, eu assumi um compromisso com você há anos atrás, que é o caso da Eloá, que nós iríamos até o final e tivemos sucesso, realmente com 98 anos foi condenado realmente o Lindeberg. Nesse caso também assumi esse compromisso aqui, eles serão condenados com a pena máxima. Por quê? E para todo dizer que o advogado está negando, está pedindo que negue agora, eu não sei que esses colegas chegariam a esse ponto, porque já foi ouvido os três. Foram ouvidos. Ele já tinha confessado. E já confessaram. Num depoimento de 3 horas. Se negar agora, não tem problema. Porque o jurado, ele quer saber a motivação de um crime. Ele não quer que ninguém dê para ele um certificado de bobo. O jurado não quer isto. Ele quer a motivação. Ora, um crime desse, nenhum jurado vai querer realmente dizer, não foi ele. E absoluto. Está comprovado que foram os 3 que mataram. Então, o crime qualificado já está comprovado. Portanto, Norbela, você e a Sônia, o casal, eu digo, fique tranquilo. A vida da menina não voltará mais, infelizmente, mas eles serão punidos. Ô, Sônia, eu trouxe aqui uma estatística chocante. Você sabe que nós tivemos, no estado de São Paulo, de setembro a maio deste ano, 55 mil agressões contra mulheres. Apesar da Lei Maria da Penha, né, você sabe que é uma lei bem intencionada, mas na prática ela ainda está frágil. Está muito frágil essa lei. Só em São Paulo, nós tivemos só em São Paulo 20 mil agressões e 35 mil no interior. Porém, eu digo mais ainda, 25% das mulheres não dão queixa dos seus parceiros agressivos. Não dão queixa, de jeito nenhum. Apanham e ficam quietos. Então, esse número de 55 mil vai muito além. Eu calculo em 70 mil. E essas mulheres que foram agressivas, até algumas morreram, inclusive, foram na delegacia, deram queixa da Lei Maria da Penha, fizeram as queixas, mas só que não tiveram guarida do governo, não teve guarida da justiça e foram mortas, infelizmente, né? Eu entendo que nós deveremos realmente agilizar o judiciário, tem que agilizar a justiça, para que essas mulheres não sejam vítimas de seus agressores, infelizmente. Certo, agora... Não, pode falar. Uma pergunta importante. Me parece, a gente não sabe se é oficial, que o advogado, o Dr. Crucelli, já entrou, doutor, com habeas corpus, solicitando a imediata soltura de Alan. E a prisão temporária deles é só de 30 dias. E eu pergunto, qual a sua visão que o senhor tem disso? Qual vai ser a sua estratégia em relação a isso? A acusação não está preocupada, é o direito que ele tem em impetrar um habeas corpus. Mas bota a pessoa na rua e foge. Mas não vai, pelo contrário. Ele vai impetrar, mas não vai ter sucesso, isso eu lhe garanto a você. Não vai ter sucesso e vamos conseguir a preventiva dele. Né? Pode pedir, não há dúvida nenhuma. É um direito que ele tem em requerer realmente impetrar um habeas corpus para soltá-los, mas não terá sucesso. Isso eu lhe garanto a vocês. Como a prisão preventiva será decretada também. Certo, isso eu tenho plena convicção. Entendeu? Eles ficarão na cadeia mesmo. Vão pagar por esse crime, vão pagar por esse crime. Eu achei absurdo, você quer saber ainda? O advogado fez uma entrevista essa semana e disse o seguinte, que me chocou muito, que ele, Alain, estava chocado com o que havia acontecido. Meu Deus do céu. Também teve que ficar chocado porque descobriram que ele é o assassino. Manda matar uma mulher, manda matar sua ex-esposa. E está chocada com o quê? Com o que aconteceu? Eu não entendi essa entrevista do meu colega, desculpe, dizendo que ele estava chocado. Está chocado talvez porque descobriram que ele é o verdadeiro assassino. Mais, doutor, ele acabou de dizer que a família do Alan está abalada. Abalada mesmo está essa família, porque o outro filho está vivo. A Lori não está mais entre nós. Então, quem está abalado, quem merece toda a guarida, está aqui esse casal que perdeu a filha há pouquíssimos dias por uma pessoa que viveu dentro
estava dentro da casa dele. Mas de qualquer maneira, deixa eu falar uma coisa aqui, de qualquer maneira, assim, eu respeito a dor desses pais, não, entendeu? Do Alan, porque assim, a Vandete está aqui falando, ela que não era a mãe dele, mas já considerava como um filho, era o genro dela, jamais passou pela cabeça que fosse fazer esse tipo de coisa, né? Ele tinha um gênio explosivo, ele era agressivo, às vezes ele era estúpido, ele foi capaz de morder uma criança, mas não de mandar matar ou participar ativamente da coisa. Imagina para a cabeça de um pai e de uma mãe saber uma coisa dessa. Gente, é uma espécie de morte também, não é? Claro que existe o consolo. Ele está vivo, eles vão poder ver esse filho, consolar, lutar por ele, contratar advogado, é uma outra história. Mas que foi um choque, deve estar sendo duríssimo, isso também eu acredito. Claro que a dor maior é da Vandete e do João Luiz, na verdade, viu? Alguém ia completar? Veja só. Porque esses pais estão sentindo, de fato, Nossa acredito Senhora, que os pais Deus de Alan estão livre, sentindo. claro. Só que tem um atenuante. A hora que eles quiserem ver esse filho, esse canalha, eles vão lá e abraçam o filho e beijam. Eles dão. O pai de Lore não vai mais abraçar essa filha, não vai mais beijar essa filha no dia dos pais, no Natal, né? Seja qualquer época. E o filho dessa vítima, o filho da Lore, como é que faz esse menino? Sabendo que nunca mais irá ver a sua mãe. Com saudade do cheiro da mãe. Eu já designei minha assessora, a doutora Vitória Nogueira, para acompanhar, dar toda a assistência a doutora Vitória, ela é ótima. A esta pessoa, a esse casal, né? Nesse sentido familiar. Ela pode ficar tranquila que eu tenho certeza que a guarda será de vocês, dessa criança. Olha, eu não entendo, né, de leis, mas eu também acredito que não tenha um juiz em sã consciência que vá tirar esse menino de dentro da casa dele para entregar para o desconhecido. Tudo na cabecinha dele. Um susto, a menina saiu trucidada de dentro daquele carro, não é? Para a família enterrar e ver a filha da maneira com que os pais viram, e ele faz o mais absoluto silêncio, ou seja, ele compactua, ele vira, no mínimo, cúmplice disso. Não dá para acreditar nessa história do susto. É como o jornal fala, um susto fatal, isso é susto? De jeito nenhum, está na cara que é um crime encomendado, na verdade, né? E a justiça há de comprovar isso, tem um excelente advogado aqui com a gente, né? E vão estar lá todos os jurados também acompanhando essa história. Eu queria que o senhor deixasse uma das perguntas, vou dar um recadinho, ou se quiser deixar as duas perguntas, e aí na volta eles respondem, doutora Ademar. Complementar o que você está dizendo, né? Bom, então ele mandou dar um susto, mas mandou dizer, ele que mandou bater em você? Exatamente. Então por que ele mesmo deu os tapas nela? Exatamente. Já queria saber que foi ele o agressor. Por quê? Então ele já desse um tapa nela e bateu por esse motivo. Ele é fortão, grandão, né? Dominaria com muita facilidade. Então por quê? Isso, né? Jovem, 27 anos. Mandou bater na moça, e olha, quem mandou bater em você foi o Alan. Muito bem observado. Dizer, não entendi por quê, então. Você não podia fazer ele próprio, né? Ele próprio. Também acho. A verdade, como demonstrada, assassina. É um perigosíssimo esse Alan, né? É tanto que ele, ao premeditar esse crime, que procurou, talvez, dos botecos, assim dizendo, no local do ambiente dele, esses dois rapazes para matá-la, né? Então a intenção dele, realmente, como se disse, eu não vou ficar com ela, ninguém ficará com ela. Demorou 2 anos, mas ele fez, é isso? Nossa, demorou. Gente. É o caso, nós tivemos um caso aqui, onde está sendo acusado aquele Bismael, né? O Misael, é um caso idêntico, está sendo acusado, na verdade, de ter matado aquela nossa colega. Muito parecido. Parecido. Ele nega, de fato, mas toda a acusação está em cima dele. É tanto que ele está realmente com a prisão decretada. Ele encontra-se realmente preso, né? E olha, uma atitude como essa, quantas vidas destrói, gostaria de ficar frente a frente, olhar no olho dele. Agora, o que vai acontecer, eu não sei, mas eu gostaria de olhar no olho dele, frente a frente. Ele consegue isso, doutor? Não é difícil. Não né? É difícil. Mas eu acho que para ele não vai fazer bem para ele, né? Mas se ele quiser, nós podemos tentar realmente conversar com o delegado, né, para que ele fique frente a frente. Eu acho que é viável. Eu acho que é um direito dele como pai, direito que né? ele tem de pai. Ver a cara do assassino. Fizeram uma pergunta para mim sábado, porque eu estava para lá e para cá procurando também, né? Se eu não tinha medo deles virem atrás de mim, eu falei, não, eu não tinha medo do que eles iam fazer comigo. Eu que tinha medo do que eu ia fazer com eles. Não, mas não é por aí também. Você não pode fazer justiça com as próprias mãos. Mas eu não vi ele. Não chegou a ver mesmo. A imprensa noticiou que a Lore
cobrava ele constantemente a respeito de uma dívida, né? Você cobrava ele constantemente. Isso é verdade? Daqui a pouquinho o senhor me responde, tá? Eu vou aqui dar mais um recadinho e o João Luiz fala sobre esse outro argumento da defesa, de que ele é que ajudava a pagar dívidas. Bom, doutora Ademar Gomes tinha deixado uma pergunta para o casal. Doutora Ademar. Veja só, segundo a mídia, a Lori tinha, na verdade, um crédito para receber desse monstro e cobrava ele toda semana, né? Isso é verdade? Não é correto. A última vez que eu lembro que ela cobrou foi o ano passado, que eu pedi para ela não fazer mais isso e ela não fez. Porque ela contava tudo e ninguém, nem namorado, nem amigas, ninguém sabe que ela andou cobrando. E ela sempre conta, se não contasse para mim, contava para amiga, contava para o namorado, para a cunhada. Isso é mentira. Provavelmente mais uma mentira.